Capítulo 17. Preservando o planeta. É difícil dar às pessoas uma vida de céu quando acreditam que tudo estará indo para o inferno em um instante. Josh Taylor. Os profetas do Apocalipse. Como um sacerdócio real e nação santa, é nosso privilégio e responsabilidade interceder pelo mundo perante nosso Rei. Já foi dito que Deus não se mete nos assuntos dos homens a não ser que eles orem. A oração é o catalisador para a transformação mundial. Ela incita os anjos, refreia as trevas e lança as nações aos seus destinos. Ela é a chave para o avivamento que constrói a ponte entre o que deveria ser e o que será. Este livro é dedicado ao propósito do avivamento. O diabo sabe o poder da oração e não pode nos impedir de orar. Contudo, ele é o mestre do engano. Ele tenta nos convencer de que seus planos destrutivos são atos de Deus para que o povo de Deus não libere o arsenal do céu contra ele. Infelizmente, Satanás tem sido mais bem-sucedido em enganar os santos recentemente do que tem sido por décadas. Uma das maneiras pela qual ele sutilmente penetrou em nossa sociedade, e até mesmo na igreja, tem sido através de líderes mal orientados que pregam a ira de Deus. Na última década, os profetas do Apocalipse pareciam ter saído da hibernação. Em 1997, meus próprios pais se mudaram para fora da área da Baía de São Francisco para evitar a ira de um grande terremoto profetizado para atacar o sul da Califórnia. O terremoto iria destruir Hollywood por sua imoral poluição da mídia e São Francisco por sua perversão homossexual. A palavra também previa que o norte da Califórnia se tornaria propriedade à beira-mar. Minha mãe e meu pai se mudaram para o Lago Tahoe, perto de Nevada, na esperança de encontrar uma zona de silêncio profético. Logo quando meus pais se estabeleceram no novo lugar, vários profetas começaram a profetizar sobre uma futura fome internacional. Isso se tornou conhecido em todo o mundo como Bug Y2K. Esse erro estava vindo nos julgar por termos feito do nosso intelecto um Deus. Era o perfeito esquema de Deus. O plano inteiro estava oculto pela nossa confiança tola no brilhantismo do homem. Parecia que o Senhor tinha cegado cada nerd de computador do mundo, impedindo-os de descobrir a tempo que todos nós estaríamos morrendo de fome por conta da falta de um dígito. Que caminho a seguir? Haveria tumultos nas ruas. Pessoas estariam lutando contra a tentação de canibalizar seus vizinhos e crianças. Empresas e governos cairiam em seguida. Alguns até mesmo previram que isso iria dar início à mãe de todas as guerras. Pessoas corriam em massa para comprar geradores e armas para proteger sua comida em nome do Senhor. Não é necessário dizer que essas preparações provaram ser inúteis e meus pais ainda estão dirigindo por horas para chegar ao mar. O 11 de setembro de 2001 ficará para sempre marcado na mente dos americanos como monumento ao assassinato. A América acordou aos sons de pessoas gritando, muitos deles em chamas enquanto saíam da fumaça negra de um inferno criado pelo homem. Explosões podiam ser ouvidas ao fundo enquanto edifícios desmoronavam e milhares ficavam presas em candidatos a túmulo. Choro e lamento foram ouvidos por quilômetros ao passo que as pessoas vagavam sem rumo pelas ruas procurando seus entes queridos. Muitos saltaram para a morte desses infernos de fogo. Profunda tristeza e medo cobriram toda a terra à medida que a notícia se espalhava. Em todos os lugares, as pessoas estavam clamando por misericórdia para aqueles que foram contados entre os desaparecidos. As pessoas ficavam grudadas nos seus aparelhos de TV, orando, esperando e acreditando que a vida iria emergir dos escombros. Embora os profetas do Apocalipse não houvessem profetizado esse desastre, as declarações das trevas começaram a surgir a partir do que supostamente era para ser a casa da esperança. Eles vieram até mesmo antes que pudéssemos nos perguntar por que um ato tão sem sentido de horror teria sido cometido contra as vidas de muitos inocentes que morreram naquele dia. Muitos dos profetas de Deus começaram a proclamar palavras de julgamento sobre os pecados da nação. A tese deles era que Deus tinha causado essa tragédia devido ao seu ódio ao pecado. Você pode imaginar o sofrimento que tomou aqueles que perderam seus entes queridos? Eles foram confrontados por um Deus irado que queria matar mais pessoas. Assim como Jesus disse, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. MT 24:12. A justiça verdadeira é verdade que a imoralidade, a idolatria, o aborto e o assassinato são apenas alguns dos tipos de câncer que o avivamento deve abordar. No entanto, eu acredito que o pecado mais grave em nossa nação hoje é a frieza de corações congelados que estão residindo nos pais espirituais que já não amam mais. Esses crentes mal orientados espalham o medo, destroem a esperança e castram a fé das pessoas. Eles, de alguma forma, perderam a comunhão com o Consolador,
escolhendo antes abraçar o contraditório e confuso evangelho das más notícias. Jesus nos disse: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. MT 5:13. Nos dias de Jesus, eles não tinham refrigerador para armazenar seus alimentos. O sal era o principal meio pelo qual eles preservaram suas carnes e aves. Através dessa analogia, o Senhor está nos ensinando que a igreja é o elemento na sociedade que preserva a cultura da ira de Deus e da destruição das forças do mal. Um grande exemplo disso é José, que, como vimos no capítulo anterior, liberou uma bênção coletiva através de sua vida justa. Sua presença no Egito fez com que os israelitas e os egípcios fossem poupados de uma fome mundial. Jesus também disse que quando o sal perde o seu sabor não serve para nada, exceto para ser pisado pelos homens. Em outras palavras, as pessoas daqueles dias iriam provar o sal e, se ele não estivesse mais salgado, eles saberiam que ele não iria impedir que a sua comida se estragasse. É importante lembrar que Jesus não está realmente falando sobre a conservação da carne, mas descrevendo o corpo de Cristo. O que significa se tornar sem sabor? Isso implica que nós deixamos de preservar o mundo. Tornamo-nos insípidos quando profetizamos contra as pessoas que fomos destinados a preservar. Isso ficou muito claro para mim no meio da tempestade de profecias predizendo eventos desastrosos na América do Norte. Comecei a buscar o Senhor com um novo zelo pela verdade. Enquanto eu estava deitado no chão, orando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele disse: Eu não destruo cidades por causa da abundância de ímpios. Eu só as destruo se há uma ausência de pessoas justas. Então, ele me levou para Gênesis 18 e 19. Aqui, Abraão negocia com Deus para salvar Sodoma se existissem apenas 10 justos. O Senhor me disse: Pergunte-me como posso saber se existem almas justas o suficiente em uma cidade para salvá-la. Assim eu fiz. Ele respondeu: Por que receberá o juízo sem misericórdia aquele que não mostrou misericórdia, e a misericórdia se glória contra o juízo? TG 2:13. Então, Deus me fez outra pergunta: a mulher de Ló era justa ou má? Apesar de eu ter pregado por anos que a mulher de Ló era má por olhar para trás para a cidade do pecado, de alguma forma isso não parecia ser a resposta correta naquele momento. Flagrei-me dizendo: Eu não sei. Deus continuou: Qual era o nome dela? Respondi: Eu não sei. Qual era o nome da esposa de Abraão? Ele perguntou. Sara. Eu respondi: Eu tinha convicção dessa. Isso mesmo, Deus disse. Então ela teve uma identidade à parte de Abraão. Agora eu estava entendendo. A esposa de Ló não foi nomeada porque sua identidade foi anexada à justiça de Ló. É isso mesmo, disse o Senhor, e continuou: Ló foi justo ou mau? Justo, eu respondi. No que ela se transformou quando olhou para trás? Jesus perguntou. Sal, eu disse. O que é o sal? Perguntou Deus. Um conservante, eu disse. Sim. Ela viveu com um manto de intercessão. Ela sabia que eles estavam preservando aquela cidade. Finalmente, entendi que seu corpo se transformando em uma estátua de sal era uma metáfora profética para o papel que ela tinha desempenhado na cidade. Porque Ló e sua esposa eram o sal ou o conservante de Sodoma, eles eram a preservação da cidade. Então, eles tiveram uma chance de escapar do julgamento quando o Senhor finalmente decidiu lançar fogo e enxofre nela. A esposa de Ló simplesmente fez uma má escolha em um momento de libertação. Ela não conseguiu deixar o local quando eu fiz. Seu próprio ministério a matou, Deus explicou. Esse ponto é esclarecido em Lucas 17, 31-33. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E o que estiver no campo, semelhantemente, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, preservá-la-á. Então Deus me lembrou das palavras de Jeremias. Correi para lá e para cá através das ruas de Jerusalém, e vede agora, e sabei, e buscai nos seus lugares amplos, se vós podeis encontrar um homem, se existe qualquer que faça juízo, que busque a verdade, e eu a perdoarei. Júnior 5:01. Ele também me trouxe as palavras de Ezequiel à mente, e eu busquei por um homem entre eles, que fizesse o cerco, e que se pusesse na brecha diante de mim pela terra, para que eu não a destruísse. Mas eu não encontrei nenhum. EZ 22:30. Não é por acaso que,
Ao mesmo tempo em que muitos dos profetas de Deus estão falando palavras de destruição, o maior movimento de intercessão na história do mundo está se levantando para pedir por misericórdia. Devemos lembrar que, embora Deus use palavras de julgamento certas vezes para reunir seus intercessores, seu coração está em estender misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Veja EZ 18:23. Devemos clamar para Deus curar nossas cidades até que os anjos nos levem para fora dela, como fizeram nos dias de Ló. Uma falta de fé e valores fundamentais distorcidos. Apesar do fato de que Deus usa palavras de julgamento certas vezes, eu não acredito que a maioria das recentes palavras de julgamento sejam em si um aviso de nosso Pai, mas, em vez disso, são fruto de dois grandes problemas na Igreja. Primeiro, há uma falta de fé enraizada em muitos cristãos que os impedem de acreditar que Deus vai realmente ter uma noiva imaculada. Em segundo lugar, muitos santos têm valores fundamentais errados que distorcem sua visão de mundo e infectam seu ministério. Os valores fundamentais são as lentes que determinam a maneira pela qual vemos a vida. Eles são intérpretes dos acontecimentos do nosso mundo. Quando algo acontece a nós ou ao nosso redor, nossos valores fundamentais ditam o que pensamos sobre isso. Os nossos valores fundamentais determinam quais eventos na vida atribuímos a Deus, ao diabo ou à própria natureza. Um grande exemplo da forma errada com esses valores fundamentais podem afetar nossas vidas e ministérios é visto na área de intercessão. Muitos intercessores têm sido neutralizados porque têm acreditado em uma mentira e, portanto, têm desenvolvido um valor fundamental errado que diz: desastre gera humildade e humildade dá à luz o arrependimento, o que, por sua vez, se torna combustível para o avivamento. Quando vemos o mundo através dessa lente, paramos de orar por livramento e oramos por resistência em vez disso. Pergunto-me por quantas vezes temos deixado o diabo causar estragos em nossas vidas ou nas vidas daqueles ao nosso redor porque pensamos que Deus estava nos testando. É importante compreender que a maioria dos avivamentos não começou com uma catástrofe. Por exemplo, o avivamento da Rua Azusa começou com uma oração. O movimento de Jesus não começou com desastre, assim como a renovação carismática. O avivamento galês não teve nada a ver com a tragédia. Os avivamentos de Toronto e de Brownsville não começaram por causa da calamidade. De fato, durante a maior parte da Bíblia, o desastre gerou uma resposta de caráter completamente oposto. No livro dos Números, Deus fez com que alguns dos líderes de Israel fossem engolidos por um terremoto. De acordo com sua natureza, Moisés implorou por misericórdia 2 vezes nesse capítulo em nome do seu povo. A amargura dos israelitas que sobreviveram piorava a cada desastre. Eles culparam Moisés pela perda de seus familiares e fizeram tudo, menos se arrependerem. 16:23-41. No livro de Apocalipse, temos o mesmo princípio. Pragas foram derramadas sobre o povo, mas eles não se arrependeram, e, em vez disso, blasfemavam contra o Deus do céu. 16:11. Todos têm pessoas que perderam um filho ou um ente querido de forma prematura. Muitos deles passam a vida sendo amargos com Deus acerca de suas perdas. Outros questionam a realidade de um Deus amoroso quando olham ao redor e veem as pessoas morrendo de fome. Embora Deus possa transformar e muitas vezes transforma uma situação ruim e a use para o bem, ainda é a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Room 2:4. É o diabo que quer matar, roubar e destruir. Ele é mestre em torcer as Escrituras para que possamos dar-lhe lugar para entrar e realizar o seu plano diabólico. Lembre-se que esse é o mesmo cara que usou a Bíblia para tentar convencer Jesus a cometer suicídio. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. MT 4:5-6. Reapresentando Cristo. Não apenas a igreja é a preservação, sal, mas também somos a luz. No livro de Mateus, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. MT 5:14. O que significa ser luz e o que é que estamos iluminando? Estamos lançando luz sobre a natureza de Deus, que é como ele pensa e age com respeito aos assuntos dos homens. Somos a revelação, luz, do Pai e sua carta de amor ao mundo. Nós reapresentamos Cristo aos perdidos. O mundo olha para nós para compreender os eventos globais através dos olhos de Deus. Quando apresentamos erroneamente nosso Pai Celestial, o mundo fica com uma perspectiva distorcida de Deus. Tiago e João são bons exemplos de como muitos deturpam a imagem de Deus.
Eles queriam fazer descer fogo para consumir uma cidade, mas Jesus lhes disse: Não sabeis de que tipo de espírito sois vós. LC 9:55. É interessante para mim que esse era o mesmo João que escreveu para os amados e exortou-nos: Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. 1 João 4:1. Eu imagino que ele recebeu a revelação de que até mesmo os próprios apóstolos de Jesus poderiam ser influenciados pelo inferno através de sua própria experiência de ouvir o espírito errado. Observe como sua exortação continua no mesmo capítulo. Amados, devemos também amar uns aos outros. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. 1 João 4:11-18. Esses versos foram escritos no contexto de testar os espíritos. Em outras palavras, testamos os espíritos examinando-os à luz das virtudes do amor. Quando lemos essas virtudes, que são enunciadas na carta aos Coríntios, e compreendemos que o medo não tem lugar no amor, nos encontramos imaginando que espírito está incentivando essas profecias de julgamento. A maior das tragédias é que a revelação que o mundo recebe essas vozes faz com que eles acreditem que o nosso Pai é um Deus irado que está procurando uma oportunidade para punir as pessoas. Jesus disse: Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Mt 6:23. Se somos a luz do mundo e estamos falando e profetizando contra as pessoas que já estão perdidas na escuridão, quão grande é a escuridão? Da mesma forma, quando representamos Deus como alguém que quer destruir a América, porque 40 milhões de bebês foram abortados em nosso país, nós perpetuamos o mesmo problema que estamos tentando curar. As pessoas estão matando seus bebês porque elas não conhecem ou não compreendem o amor do Pai. Faz sentido dizer às pessoas que Deus está tão irritado por estarmos matando nossos jovens que ele vai matar todos nós? Seria o nosso Pai tão unidimensional em seu ser que ele só teria uma resposta para qualquer coisa que o homem faça de errado? A maneira que muitos crentes refletem Deus para o mundo lembra-me mais meu padrasto do que meu Pai Celestial. Você pode imaginar o impacto negativo que incorreria sobre sua filha se ela viesse até você para lhe dizer que teve um aborto e, em resposta, você surtasse e tentasse matá-la? Se você reagir com raiva, eu sugeriria que a sua falta de amor é uma grande parte da decisão dela de abortar em primeiro lugar. Quando comunicamos ao mundo sobre o Deus que eles ainda têm de conhecer, é essencial que comuniquemos luz, vida e amor. O amor não pune ou espalha o medo. Nosso Abba Pai sofre sim com os pecados do mundo, mas cada vez que vemos os atos cruéis de destruição que ferem profundamente o coração de Deus, devemos lembrar do quão profundo é o desejo de Deus em compartilhar amor. A natureza do amor é que ele requer que sejamos capazes de escolher. Se Deus tira-se a nossa escolha, as pessoas só poderiam se comportar da maneira que Deus as programou para agir. As guerras cessariam, a fome acabaria e a pobreza seria apenas uma memória antiga de anos passados. Entretanto, junto com o desaparecimento dessas coisas, o grito desesperado do coração humano que bate com paixão por um relacionamento amoroso com o ser mais lindo em todo o universo teria ido também. Dia após dia, um Criador amoroso olha para baixo para um planeta arrasado ansiando pelo dia em que o objeto de sua afeição vai andar de mãos dadas com ele em beleza indescritível pelos salões da eternidade. Enquanto isso, a destruição continua, não porque Deus está zangado com o homem, mas porque os homens escolheram matar, roubar e destruir. Esse é o fruto daqueles que escolheram o amante errado, Satanás. No meio de toda essa escuridão, há uma incrível esperança crescendo. No dia depois das torres gêmeas serem destruídas, eu tive uma visão. Na visão, eu vi o que todos nós vimos centenas de vezes, as torres de fogo caindo como castelos de areia no chão. Mas desta vez, na visão, algo estava diferente. Havia uma voz alta gritando por trás das torres: o sangue dos mártires! O sangue dos mártires! O que aconteceu em seguida na visão foi incrível. Rachaduras começaram a se formar ao longo de toda a terra, quase como se fossem repercussões das explosões. Água começou a fluir em todo o mundo. Em seguida, outra voz começou a gritar: as fontes do abismo foram abertas! As fontes do abismo foram abertas! Eu perguntei a Deus: o que isso significa? Ele disse: o conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Jesus disse: na verdade eu vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, permanece só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Jó 12:24. Acredito que, porque Deus é um Deus de redenção,
Ele garante que o resultado de cristãos sendo mortos por sua fé é conversões espirituais em massa. Embora Deus não tenha causado o 11 de setembro como julgamento sobre a América do Norte, ele é capaz de usar essa circunstância terrível para atingir seus fins. Paulo disse: onde o pecado abundou, superabundou a graça. RM 5:20. Se o nível do pecado determina as profundezas da graça, então o nosso país deve estar preparado para um incrível mover de Deus. Enquanto isso, um inimigo odioso está perseguindo um povo ferido e desesperado. Ele está tentando paralisar-nos pelo medo e desmoralizar-nos com a sua vanglória arrogante de discursos destrutivos. Ainda assim, o futuro pertence àqueles que oram. A oração é a ponte entre o que deveria ser e o que será. A oração persistente de um povo justo acabará por determinar o destino de nossas crianças. Por isso, é nossa responsabilidade deixar para aqueles que ainda vão nascer um mundo em avivamento como herança. Pendurado na balança da eternidade está o clímax final da criação, os reinos deste mundo tornando-se o reino do nosso Deus. Nome. Data. Teste do príncipe e escravo. Somos filhos e filhas do próprio Deus. Portanto, não somos escravos no reino, mas príncipes e princesas. Este teste foi projetado para ajudá-lo a crescer nos atributos da realeza, que foram definidos e discutidos ao longo deste livro. Ao ler as perguntas, a realidade de sua verdadeira identidade será revelada e você vai começar a se questionar sobre como age e por que pode acreditar em certas mentiras sobre si mesmo. O teste é projetado para conscientizá-lo das áreas da sua vida em que você precisa de ajuda. O ponto não é refletir o que você faz, mas como você se percebe. Através deste conhecimento revelador, você será capaz de começar uma jornada para renovar a sua mente e se desfazer da sua mentalidade de escravo. Para que este teste seja útil, é necessário que você seja tão honesto com você mesmo quanto possível. Responda as perguntas de tal forma que reflita quem e como você é na maioria das vezes, não como você se sente ou reage no pior ou no melhor dia da sua vida. Part 1. Atribuição de pontuação. 0 nunca. 1. Raramente. 2. Às vezes. 3. Frequentment. 4. Quase sempre. 5. Semper. Tendo a ter um senso de humor sarcástico que põe as pessoas para baixo. 2. Gosto de comprar coisas na promoção ou em lojas de departamento populares. 3. Luto com sentimentos de inadequação. 4. Percebo-me competindo secretamente com as pessoas ao meu redor. 5. Olho-me no espelho frequentemente. 6. Comparo-me com os outros. 7. Torço para que o azarão vença. 8. Acredito que Deus favorece o marginalizado. 9. Sinto-me desconfortável em torno de pessoas ricas e ou bem-sucedidas. 10. Tenho tendência a criar caso contra pessoas que parecem ser bem-sucedidas ou têm poder sobre mim. 11. Digo a outros sobre pessoas importantes das quais sou amigo ou sobre projetos importantes em que tenho trabalhado ou nos quais estou envolvido. 12. Trabalho em excesso e sinto-me realmente pequeno quando não estou realizando algo. Subtotal. 13. Participo de várias comissões e me voluntário para qualquer coisa que traga um senso de validação, sem respeito aos meus próprios dons. 14. Sinto-me obrigado a ser amigo da pessoa mais importante em qualquer organização em que venha estar envolvido. 15. Não gosto de definir metas, porque quando eu não as alcanço isso me faz sentir como se tivesse falhado. 16. Repito-me, dramatizo, superenfatizo, exagero e ou minto durante as conversas para expressar a minha ideia. 17. Torno-me excessivamente ligado de forma doentia a qualquer um que me dá atenção ou mostra interesse por mim. 18. Gosto de dar coisas, mas fico quase sem jeito ao receber doações de pessoas. 19. Passo muito tempo pensando no que as pessoas pensam sobre mim. 20. Minha opinião é facilmente alterada para agradar os outros. 21. Tendo a ter uma opinião contrária do líder na maioria dos ambientes. Se eles dizem preto, quase me sinto obrigado a argumentar branco. 22. Os amigos com quem me sinto mais confortável são as pessoas que estão geralmente quebradas. 23. Quando escolho uma equipe para trabalhar comigo, busco pessoas que considero mais fracas do que eu. 24. Não gosto de estar perto e tendo a rejeitar pessoas que têm uma opinião diferente da minha. Subtotal. 25. Não apenas compartilho a minha opinião, mas sinto-me impulsionado a discutir ou manipular as pessoas a concordarem comigo. 26. Quando as pessoas não concordam comigo, levo isso de forma pessoal e tendo a pensar que elas me rejeitaram. 27. Preciso ser a pessoa mais importante na sala e ou estar no controle para ser feliz. 28. As pessoas dizem que eu sou obcecado por estar certo. 29. Luto com medos,
especialmente o medo da rejeição e do fracasso. 30. Preocupo-me muito, especialmente com respeito ao futuro. 31. Sinto como se algo estivesse prestes a dar errado. 32. Luto com a dificuldade em perdoar as pessoas. 33. Sinto-me ofendido facilmente. 34. Sinto que os fracassos e más experiências da minha vida não foram minha culpa. 35. Sinto ira e ou raiva por dentro de mim. 36. Sinto que as pessoas estão me apressando quando estou falando e ou me explicando a elas. 37. Tenho me sentido mal interpretado na maior parte da minha vida. 38. Descontentes e insatisfeitos tendem a me contar seus problemas. 39. Meu desejo sexual e ou hábitos alimentares parecem estar fora de controle. 40. Durmo mais do que o normal e ainda me encontro muito cansado. Subtotal. Instruções para a classificação de subtotal. Por favor, adicione os pontos de cada um dos subtotais da parte 1. Anote a sua pontuação na linha abaixo. Continue respondendo as perguntas seguintes. Underline, underline, underline total de pontos da parte 1, parte 2. Atribuição de pontuação 0, nunca. 1. Raramente. 2. Às vezes. 3. Frequentment. 4. Quase sempre. 5. Semper. 1. Gosto de investir nas pessoas e vê-las me superar. 2. Permito que os outros sejam o foco nas conversas. Exemplo: uma pessoa diz: tenho estado tão ocupado. Respondo: o que você tem feito? Ao invés de dizer: também tenho estado ocupado. 3. Gosto de estar perto de pensadores livres e de pessoas criativas. 4. Gosto de resolver os problemas com as pessoas, não para as pessoas. 5. Gosto de criar um ambiente onde as pessoas aprendam a pensar por si. 6. Amo-me e sinto o prazer de Deus por mim. 7. Sinto-me confortável perto de qualquer um. Subtotal. 8. Tendo a atrair pessoas importantes e bem-sucedidas. 9. Posso comer em bons restaurantes, ficar em lugares agradáveis e ter coisas boas sem me sentir culpado. 10. Não faço as coisas para manter uma imagem, mas só porque pessoalmente as valorizo. 11. Gosto de empoderar as pessoas mais do que gosto de ter poder sobre elas. 12. Amo a diversidade das pessoas com quem me relaciono. 13. Tendo a escolher pessoas para estarem em minha equipe que tenham outras perspectivas e pontos de vista diferentes dos meus. 14. Facilmente me alegro com as vitórias de outras pessoas. 15. Dou coisas às pessoas não só porque elas precisam, mas sim para honrar as pessoas que merecem. 16. Sou motivado pela visão que tenho para minha vida. 17. Sou difícil de ficar ofendido. 18. Sonho em causar um impacto gigante no mundo. 19. Espero que as pessoas gostem de mim. 20. Tomo a iniciativa, fazendo contato com pessoas em primeiro lugar em vez de esperar que elas venham até mim. 21. Um dos meus principais objetivos na vida é ajudar outras pessoas a descobrirem e alcançarem os seus sonhos. 22. Sou uma pessoa que toma a iniciativa por conta própria, self-starter. 23. Trago à tona o melhor das pessoas. 24. Penso em maneiras melhores de fazer as coisas. Subtotal. 25. Sou um bom ouvinte. Olho as pessoas nos olhos quando elas estão falando comigo. 26. A alegria muitas vezes toma conta de mim e eu me pego sorrindo sem nenhum motivo aparente. 27. As pessoas tendem a me seguir não importa o que esteja fazendo. 28. Gosto de receber coisas legais das pessoas. 29. As pessoas param de usar linguagem ruim, de reclamar e ou fingir algo que não são quando estou por perto, mesmo se eu não exigir isso delas. 30. Gasto muito tempo pensando e agradecendo pelas coisas boas que têm acontecido. 31. Amo as pessoas facilmente e sou paciente com elas por natureza. 32. Sinto que estou no controle das minhas paixões naturais, inclusive a comida, o sono e o sexo. 33. Gosto de relaxar e acho fácil descansar na maioria das vezes. 34. Estou ciente do Espírito Santo de Jesus falando comigo durante todo o dia. 35. Defino metas para as áreas da minha vida em que tenho responsabilidade. 36. Tenho uma boa ideia de quais são meus pontos fortes e ou dons, bem como sobre as minhas fraquezas. 37. Quando falho, assumo a responsabilidade sem culpar os outros. 38. Adoro estar vivo e olho com expectativa para o futuro. 39. Gosto de correr riscos e experimentar coisas novas. 40. Saio da minha rota para me expor às necessidades dos pobres e ministrar aos quebrantados de coração e espírito. Tenho compaixão pelas pessoas menos afortunadas que eu. Subtotal. Instruções de classificação. Por favor,
Adicione os pontos de cada um dos subtotais da parte 2. Anote a sua pontuação na linha abaixo. Total de pontos da parte 2 e instruções para o cálculo da pontuação final. Faça o seguinte: subtraia os pontos da parte 1 de sua pontuação da parte 2. Essa é a sua pontuação final. Sua pontuação pode ser um número negativo. Olhe para o gráfico a seguir. Encontre o lugar que corresponda corretamente à sua pontuação final e marque-o com um traço vertical. Esse número é uma indicação dos atributos de realeza que você possui atualmente. Faça o teste novamente dentro de alguns meses para verificar o progresso que você está fazendo para alcançar a sua identidade real. Escala John Maxwell. Developing the Leader Within You. Nashville, Tennessee. Thomas Nelson Publishers. 1993. No início, alguns novos amigos que leram esse livro podem não ter a menor ideia de por onde começar uma vida com Jesus. Eu gostaria de gastar um tempo aqui e explicar onde começar. A Bíblia torna claro que todos nós precisamos de um Salvador, alguém para pagar pelos nossos pecados para que não precisemos viver uma vida de escravidão e tormento. Jesus morreu na cruz por nós e ele também morreu como se ele fosse cada um de nós. Ele tomou sobre si a penalidade por tudo o que nós já fizemos de errado e ainda faremos. Jesus quer fazer mais do que apenas perdoar-nos. Ele quer nos dar uma vida totalmente nova no reino de Deus, agora mesmo aqui nesta terra. Ele também deseja nos levar para o céu quando passarmos dessa vida para outra. Como se isso não fosse bastante, há ainda mais. Ele prometeu que quando nós o convidarmos em nossos corações, nós nasceremos de novo e nos tornaremos uma nova criatura. Ele nos dá uma nova vida com um novo coração e uma nova mente. Você leu sobre essas promessas nesse livro. O que você tem que fazer para começar essa incrível vida com Deus? Boa pergunta. A resposta: você deve estar disposto a abrir mão do controle da sua vida e entregar a liderança de sua vida a Jesus e levar sua caminhada com Ele a sério. Você deve reconhecer que você pecou e que você precisa de sua ajuda para mudar. Você deve pedir-lhe que o perdoe, e você precisa perdoar todos os que já magoaram você. Se você está disposto a fazer essas coisas por Jesus, por favor, faça essa oração. Jesus, eu fiz muitas coisas erradas na minha vida e preciso de ti para perdoar-me. Sinto muito pela vida que eu tenho levado sem ti em meu coração. De agora em diante eu quero seguir a ti e deixá-lo tomar o comando de toda a minha vida. Eu estou pronto para abandonar minha vida antiga e viver a sua vida, os seus caminhos e os seus desejos. Eu quero perdoar todos os que me magoaram ou me feriram e permitir que eles vivam livres do meu sentimento de revanche. Eu te peço que envie o teu Espírito Santo à minha vida e me batize com o teu amor e poder. Amém. Agora encontre uma boa igreja onde você possa crescer, e vá à igreja com frequência. Procure alguém que seja maduro na fé cristã, um mentor, para lhe dar apoio. Às vezes isso acontece naturalmente em células que se reúnem em casas. Leia sua Bíblia diariamente, comece no livro de João, e peça ao Espírito Santo que lhe ensine na medida em que você lê. Arrume um tempo para orar todos os dias, ouvir a voz de Jesus enquanto você o busca. Por último, compartilhe sua vida e fé com outros. Que o reino da glória o encontre no palácio dos seus sonhos à medida que você inicia sua nova vida no reino de Deus. Com amor. Chris Vallotton. Bethel Church. 933 College View Drive. Reading, California 96003. www.kvministries.com